Olá, sejam bem-vindos todos, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa técnica que eu amo tanto. E eu queria muito falar para vocês como ela funciona, né? Quais são os benefícios dela. Então, vamos só esperar mais 2 minutinhos para as pessoas irem entrando. Vamos lá, todos. Então, eu não sei se vocês conhecem essa técnica, mas eu queria muito que vocês entendessem um pouquinho, porque é uma terapia profunda, né? E que nós conversamos com a inteligência inata. E como é que isso funciona? É isso que eu queria dizer para vocês. Vou só esperar mais 5 minutinhos para eu começar a falar. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Priscila, você quer aprender? Que ótimo! Nós vamos começar um treinamento agora, tá? Dia 10 de outubro. Infelizmente eu não consegui, não tive agenda para poder começar antes. Mas assim dá tempo de todo mundo se organizar, se preparar para poder começar, né? Então, dia 10 de outubro a gente está começando. E eu vou soltar o folder e vai estar lá no meu site. Vocês podem entrar no site para saber a programação. Eu vou começar a parte técnica por online, tá? Depois a gente vai ter a parte presencial e eu espero que até novembro a gente consiga isso. E toda a parte didática, assim, eu vou passar de correções, eu vou passar tudo por online, que eu acho que é fácil. E depois a gente vai para a prática para trocar um com o outro para poder se trabalhar. E essa é uma técnica que vem dos anos 60, né? A cinesiologia é um trabalho que usa o tônus muscular de uma forma bem suave, né? Você pode usar qualquer músculo do corpo, mas a gente usa mais os músculos do braço, que são músculos mais fáceis de você poder trabalhar com o outro. Você pode trabalhar sentada, um em frente ao outro. E dessa forma você utiliza uma pergunta, é como se fosse um sim e um não do corpo, é uma resposta binária, né? O cérebro é binário, então ele vai responder sim ou não, um músculo forte, um músculo fraco. E essa resposta, ela está acessando exatamente a sua caixa, o seu hardware do computador, digamos assim, todos os arquivos que você tem, seu e das suas gerações, né? E eu trabalho com isso há 30 anos. Eu vim da primeira escola, que é o Thought for Health, que usava só a parte muscular, que era chamado Toque para a Saúde, e foi descoberto na década de 60 nos Estados Unidos essa técnica. Eu considero uma tecnologia de ponta, porque não tem achismo de terapeuta. A coisa mais importante para mim dentro desse trabalho é não ter o achismo do terapeuta. É que você faz perguntas ao corpo e o teu inconsciente, que tem as respostas, que tem todos os arquivos, ele vai te dizer aquilo que é prioritário para o cliente. Então, assim, eu sei o que é melhor para mim. Agora, o que é melhor para você, só você sabe. Aí você vai dizer, mas Silene, mas eu não estou acessando, eu não sei como é que é isso. Mas a sua inteligência, eu digo que a gente tem 2 inteligências, uma consciência inferior e uma consciência superior. E essa consciência superior é que vai te dar as respostas, né?
Mas eu queria falar um pouquinho lá de onde isso começou, né? Que a cinesiologia, se você for olhar por esse ângulo, é uma cadeira da fisioterapia. Só que nós não usamos a cinesiologia como a fisioterapia usa. Nós usamos a cinesiologia como um movimento de músculo para acessar perguntas e respostas, fazer perguntas e receber respostas da inteligência inata. Então, nós temos um protocolo, depois de 30 anos de trabalho, eu comecei com a escola do Totti, depois eu fui para 3-in-1 Concept, são 3 concepções em uma, e fui facilitadora, eu fiz o curso de instrutora da escola, trabalhei com eles desde muito tempo, mas ao longo do meu trabalho, a 3-in-1 vai até a concepção e eu já ia a vidas passadas, já ia a séculos passados, já ia antes de Cristo, porque são memórias do seu inconsciente, do seu arquivo intemporal. Você tem um sistema muito anterior de memórias que passam por você. E isso a gente vê, por exemplo, na constelação familiar. E eu já usava isso, né? Eu fiz cursos com a Reine Aragão, que foi quem trouxe a cinesiologia para o Brasil. Foi ela que começou com esse trabalho aqui, lá em Araruama. Eu fiz vários cursos com eles também. São várias escolas, né? Existem várias escolas que se utilizam do teste muscular. E eu já incorporei o campo sistêmico, o campo quântico, né? Onde não existe espaço, não existe tempo. A física quântica entrou nesse campo e eu já usava isso há muito tempo. E aí os meus alunos começaram a dizer: ah, Selene, mas eu quero fazer isso que você faz. Eu digo: mas isso eu não posso fazer, porque isso é da escola americana, e isso não é da escola americana e eu só posso fazer conforme a regra da escola. Como você é facilitador da escola, você tem um padrão, né? Você não pode sair desse padrão. Então, eu comecei a achar que eu já não estava muito ética. Eu atendia de uma forma e dava aula de outra. Eu ia nos meus trabalhos além daquilo que eu já estava ensinando. De tantos alunos pedirem, eu chamei uma amiga minha, muito querida, que é a Sandra Regina, e nós criamos juntas a Escola de Cinesiologia Quântica. Era um sonho mais meu do que dela, então ela acabou indo para outros rumos e hoje ela está na constelação fluvial, que eu também já fiz o curso da constelação fluvial do Juan Carlos, do México, que é muito interessante, que é uma outra linguagem, uma outra leitura, bem diferente da constelação de Bert Hellinger, né? Mas existem algumas leituras parecidas, mas a leitura que é feita é pela água. Bom, voltando para a cinesiologia, isso em 80 e poucos, né? Eu trabalho com a cinesiologia há 30 anos. E aí, conforme você vai trabalhando, você vai crescendo e vai ampliando a sua consciência. Porque qual é o barato dessa técnica? É você ampliar a sua capacidade de escolha, as suas possibilidades de escolha. Porque a cinesiologia, ela tira de você o seu estresse. Nós medimos o padrão de carga de estresse. O padrão positivo de recursos internos que você tem, de carga emocional positiva que você tem, para lidar com o seu estresse e resolver o seu estresse. E nós temos também uma outra leitura, que é a boa vontade. A boa vontade que você tem de fazer isso, de se melhorar, né? Porque assim, você às vezes tem todo o processo, você tem a receita, você tem a dieta na mão, você tem que emagrecer, você já foi ao médico, mas a dieta você diz: eu começo segunda-feira. E aí chega segunda-feira, você diz: não, mas quinta-feira eu vou começar, sem falta. E a boa vontade para começar, para arregaçar a manga, para ir correr, para fazer a dieta, para tirar o açúcar, para tirar o álcool, para parar de fumar. Essa boa vontade vem de dentro.
É uma força maior que só o seu comando interno é que pode dar. E não tem ninguém que possa fazer isso, nenhum médico, nenhum terapeuta. É o seu curador interno que vai acessar isso. Então, quando você trabalha com a cinesiologia, nós temos a oportunidade de perguntar ao seu inconsciente tudo que está em desequilíbrio, tudo que está fazendo você sair do seu eixo, sair do seu foco, sair daquilo que é prioridade para você, né? Então, quando nós acessamos ao corpo e fazemos perguntas, nós temos todo um processo, todo um protocolo que vocês vão aprender no curso, para poder acessar a uma resposta confiável do corpo, né? Porque senão todo mundo faz assim, acha que está tendo uma resposta, mas você não sabe se seu circuito está ligado, se as suas polaridades estão equilibradas, se a sua roda dos 5 elementos, de todos os músculos, a sua energia vital está fluindo. Então existem algumas correções prévias que você precisa fazer e aprender para que você tenha uma resposta confiável. E aí sim, você vai acessar esse inconsciente. E ele vai te contar toda a sua história. Ele vai nas idades que são prioridades, ele vai nas idades onde houveram traumas, ele vai nas idades que você precisa ressignificar, que você precisa corrigir. Então nós temos um protocolo onde nós seguimos, e esse protocolo é muito fácil e não tem um requisito prévio para você começar a aprender isso. Você só tem que ter uma habilidade de comunicação. Você precisa ser uma pessoa afável, educada, aprender a não ser invasiva, né? A não ir além, né? A não querer dar palpites. Porque o mais importante nesse trabalho é você prestar atenção no que o corpo que está à sua frente está te dizendo. Ele tem uma inteligência que sabe tudo que é melhor para ele. Ele sabe o que tem de melhor num livro, por exemplo. Qual é o melhor floral? Qual é a melhor correção? O que está em desequilíbrio no seu sistema de vitaminas? Então, quando eu e a Sandra criamos essa escola, eu disse, eu não posso ficar só nessas perguntas que nós fazemos. Eu quero ir além disso. Eu quero fazer um scanner na pessoa. Então, nós criamos um outro módulo que se chama Micro e Macro Universo. Então, o micro e o macro universo falam de quê? Falam do seu micro, do seu universo interno, suas células, seus hormônios, lipídios, DNA, RNA, moléculas, células, nos átomos. Nós vamos sabendo, fazendo um scanner, o corpo vai dizendo, e isso se for necessário. Nada do que não seja necessário, nós acessamos. Nós só acessamos aquilo que o corpo necessita. E isso é que é fundamental, porque se você traz uma dor de cabeça, por exemplo, existem várias situações que estão te dando essa dor de cabeça, né? Se é uma dor de cabeça pontual, tudo bem, mas se é uma dor de cabeça crônica, ela tem muito mais situações envolvidas aqui. Ela já tem emocional, ela já tem forma mental cristalizada ou fixada, ela tem muitas outras situações que estão alimentando essa crônica, essa dor de cabeça crônica, né? E nós precisamos ir lá nas idades onde você começou a alimentar isso, né? Nós vamos até a idade da causa, por exemplo. Então, o corpo sempre nos leva à idade da causa. Mas, Silene, por que uma dor de cabeça crônica, o corpo diz que nós precisamos de 4 sessões? Porque nós temos uma dor de cabeça crônica com várias raízes. Então, nós corrigimos hoje essa raiz. Na próxima sessão, nós corrigimos essa raiz, essa e depois essa. O que quer dizer essas raízes? São as situações que alimentam essa dor de cabeça.
E o corpo, ele é sábio, ele vai no sistema de prioridade. Ele não vai corrigir tudo de uma vez. Você não dá conta de reprogramar tudo, porque isso é um programa que você faz dentro de você. E o corpo, ele tem uma sabedoria, ele sabe o que ele dá conta, uma coisa de cada vez. Então, primeiro ele tem que dar conta de uma coisa, aí ele marca a próxima sessão para daqui a 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas, porque ele também vai marcar a sessão dele. Não é uma terapia que você tem que fazer toda semana ou tem que fazer 2 vezes por semana, tá? Se você tiver com uma questão muito forte e muito necessária, às vezes o corpo pode pedir uma sessão uma semana depois ou 5 dias depois. Mas isso, em geral, não acontece. Ele vai escanear tudo aquilo que está alimentando essa dor de cabeça, por exemplo. Nós escolhemos hoje como exemplo uma dor de cabeça, que é mais fácil. Muito embora ele trabalhe pânico, trabalhe depressão, trabalhe ansiedade, né? Hoje mesmo eu trabalhei uma pessoa que está na Inglaterra, que estava muito ansiosa com várias situações, né? Trabalhei outra ontem, ela está na Alemanha, né? Então a gente trabalha fora do país, eu trabalho direto, nós sempre fizemos isso, que é um trabalho à distância. Quando você tem que trabalhar alguém que está acamado no hospital, então você pode trabalhar à distância. Como eu tenho 30 anos de praia, eu tenho muita prática, eu já trabalho em mim. Mas os novatos não devem se aventurar a fazer essa aventura de se trabalhar ou trabalhar no outro, em si. Então nós usamos, às vezes, um substituto, tá? Para transferir. Por exemplo, você tem que trabalhar uma criança, um bebê que está no útero materno, ou uma criança, como eu trabalhei no outro dia, eu uso o tônus da mãe. Só que como a gente está agora em pandemia e eu estou trabalhando online, eu transfiro tudo para cá. Mas você tem que ter prática, e isso nós vamos fazer, nós vamos praticar. Nós vamos fazer tudo como manda o figurino, porque não precisa de abraço, não precisa de contato muito perto. A gente pode fazer numa certa distância de 1 metro, mais ou menos, né? Então nós vamos praticar, fazer as práticas até o final do ano. Mas enquanto a gente não pode, nós vamos adiantar, porque tem muita gente esperando isso desde o ano passado. Tem gente que já até pagou, porque nós íamos começar em maio. Então, nós vamos modificar o programa para poder as pessoas poderem ter acesso a isso tudo. Então, como eu estava dizendo, a facilidade que eu criei para vocês poderem trabalhar com isso foi a dificuldade que eu tive nas outras escolas. Porque eu fiz várias escolas, né, de cinesiologia. Para você ter uma ideia, eu estou trabalhando com isso há 30 anos, então você vai adquirindo uma habilidade maior para poder acessar esse inconsciente. Então eu criei um protocolo que facilita muito a vida que está testando o cliente. Então ele vai testando, e como nós estamos juntos, a inteligência inata do cliente sabe exatamente o que eu tenho. Ele sabe tudo que eu tenho na apostila, ele sabe tudo que eu tenho no meu protocolo. Essa consciência, ela sabe e permeia o universo inteiro. Ela não é muito fácil de você acessar, porque você está no seu mental, no seu ego, naquilo que você acha que é, né? Mas quando você abre a sua mente, abre o seu campo para acessar de uma forma muito mais ampla o que está fora, você abre a sua intuição, abre a sua percepção, abre os seus canais sensoriais. Porque todo mundo tem essas percepções, mas a gente usa pouco porque o mental, o estresse, reduz a nossa possibilidade de escolha. Então,
quando você vai retirando os estresses, você vai ampliando a sua possibilidade de escolha. Então, o que que acontece? Quando nós ativamos o estresse, você chegou hoje aqui na primeira sessão com 100% de estresse, que é o máximo, né? E aí nós vamos perguntando ao corpo o que que entra, o que que não entra, nós vamos acessando, vamos escaneando, e ele vai dizendo dentro do protocolo tudo que vai entrando. E tem várias formas da gente poder acessar esse campo de trabalhar, e aí depois ele vai desativar. E aí nós podemos entrar nos campos intemporais, atemporais e temporais. A gente pode entrar nos quadrantes, a gente pode fazer vários tipos de trabalho. Ele pode entrar no Dropbox e entrar em todas as memórias que você tem ali, para liberar você daquele peso que está ali pesando e você não está conseguindo enxergar um palmo à sua frente. As possibilidades estão ali de escolha e você não consegue acessar. Quando você retira o estresse, é como se você estivesse com antolhos. E aí você sai da sessão e faz assim, ué? Mas isso sempre esteve aqui? Como é que eu nunca vi? Nossa, mas tinha essa possibilidade de escolha e eu não tinha visto. Sempre esteve lá. Mas você não vê, porque o estresse tira você do seu foco, tira você do seu projeto de vida, tira você das possibilidades de escolha que você tem. E você não consegue acessar, inclusive, os seus recursos, porque o estresse tira você das possibilidades que são genuínas, né? Então, o trabalho, ele é muito simples, muito objetivo e muito profundo. O objetivo maior é que você faça uma conexão harmônica com tudo que está à sua volta. E muitas vezes você não percebe que você tem um desequilíbrio hormonal ou um desequilíbrio químico ou de uma vitamina. E aí você pergunta para o corpo se isso é uma necessidade. E uma coisa interessante é que quando você percebe que sempre tem um elemento no seu corpo que está em desequilíbrio, por exemplo, sempre quando você chega, você vai alinhar a sua roda dos 5 elementos e você vê que o seu fígado está desligado. Aí na sessão seguinte, o fígado está desligado. E aí você já fica antenado, você pode dizer para o seu cliente, olha, vai ao médico, faz uma ultrassonografia, faz um exame assim, pede para ver isso, a taxa desse hormônio, a taxa desse outro. Você pede para o cliente buscar esse especialista, porque você não é uma especialista, você não é médico. Então você não pode dizer você tem isso. Você pode dizer, olha, eu estou percebendo isso, então vá testar. Porque muitas vezes acontece o seguinte, você trabalha uma vez, trabalha uma segunda vez, trabalha uma terceira vez, o sistema se autorregula. E aí quando você vai testar já não tem mais, e quando você vem já numa quarta vez, o sistema já organizou, ele vai desequilibrar em outro lado, né? É muito bonito esse trabalho, porque ele mostra você como um ser integral, né? Como todas as possibilidades, e você percebe que você tem ligação com todos os elementos que você antes achava que estava isolado, que era só uma coisa emocional. Mas o que essa coisa emocional detona no seu físico? O que detona no seu mental inferior? O que ele bloqueia na sua conexão espiritual, no seu alinhamento maior, né? Porque nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui isolados, né? Então, ele agrega situações, ele vê quem está no circuito, se tem um padrão genético, por exemplo, se tem um padrão energético, e esse energético pode estar ligado a amigos que tenham o mesmo grau de tristeza, por exemplo. Você tem uma depressão, né? Ou você tem uma dor de cabeça crônica. E você trabalha numa sessão onde várias pessoas trabalham.
E aí você não sabe que você tem uma situação que seu colega de sala também tem. Aí você vai dizer, ah, mas ele está me estressando? Não, ele tem o mesmo sentimento ou a mesma deficiência emocional que você. E você, como está num campo quântico, vocês ficam se retroalimentando, mesmo que não saibam. Entendeu? Então, quando você descobre isso no seu trabalho de cinesiologia, você agrega essa pessoa no teu campo, você trabalha essa ressonância. E aí, você equilibra isso. E o outro deixa de permear você e você deixa de estressar também ele. Porque não pense que é uma rua de duas mãos, né? Nós vivemos numa rua de duas mãos. Eu dou a você e você me dá. Isso é o universo, eu recebo do universo e dou para o universo. Então, nós estamos sempre fazendo esse movimento aqui, ó, de encaixe. Entenderam? Até agora, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, não precisa de pré-requisito para fazer esse treinamento, né? Você aprendendo a técnica, você pode acessar esse inconsciente, fazer as perguntas e o próprio corpo vai dizer como corrige. Nós temos 61 correções e o próprio corpo é que vai determinar qual é a correção que ele precisa. Tem 40 anos, nós vamos corrigir no momento presente, ele vai corrigir no momento presente. Em que dimensões ele vai corrigir, não sei. Você vai ter que perguntar e ele vai dizer. E aí ele faz as correções. Vamos até a idade da causa e ele vai... Transtornos psiquiátricos não é indicado para qualquer pessoa. Agora, quem tem transtornos psiquiátricos tem que ir ao psiquiatra e tem que tomar remédio que ele precisa corrigir a parte química, né? Agora, se ele vem para trabalhar na cinesiologia, ele vai ter melhoras incríveis. Por exemplo, pessoas que têm pânico, pessoas que têm distúrbios de medos profundos. Quando você vai trabalhando, depressivo, ansiedade... Tudo isso a gente trabalha. As coisas vão mudando de dentro para fora. E aí, depois, quando a pessoa vem para uma outra sessão, eu disse assim, como é que tá aquele sentimento assim, aquela coisa assim? A pessoa disse, eu falei isso? E eu nem me lembro. Como um tratamento complementar, exatamente. Por quê? A cinesiologia vai harmonizar aquilo que está desarmonizado. O corpo ele tem inteligência para dizer o que está em desequilíbrio e o que corrige. Não sei se é no mínimo 5 sessões. Por exemplo, se você vem com uma dor de cabeça, eu não sei quantas raízes você tem. Às vezes, em 3 sessões você corrige, né? Às vezes em 4. Às vezes você precisa de mais, porque você tem outras situações que estão pegando. E aí você vai trabalhando coisas paralelas, né? Mas, por exemplo, tem gente que deixa de fumar com uma sessão. Nossa, que milagre, Selene. Não. Eu tive uma menina autista que precisou de 12 sessões. Mas 12 sessões depois ela voltou ao normal. Ela foi para a escola. Então, assim, cada caso é um caso. E quem vai responder é o próprio corpo. Quem sabe se corrigiu o quê? O próprio corpo que diz. Por exemplo, eu trabalhei uma pessoa que tinha alergia a camarão. E ela ia parar no hospital com a glote fechada. O corpo dela pediu 5 sessões. Então ela foi lá em São Paulo, eu uma vez por mês a São Paulo, trabalhava ela uma vez por mês. Na última sessão, na 5ª sessão, eu falei para ela, eu disse, olha, nós vamos na 5ª sessão, você traz um camarão para a gente testar. Claro, eu tinha que testar com o produto, que ela tinha alergia. E aí, na 5ª sessão, ela trouxe um prato de camarão.
Até nós almoçamos depois. Foi ótimo, uma delícia. Porque o marido gostava de viajar, ela viajava muito, ele gostava muito de camarão e ela gostava também. E quando nós fomos trabalhar, nós trabalhamos as alergias que ela tinha e tudo aquilo que estava envolvido emocionalmente nela. Então, assim, o camarão era uma... A alergia, ela tem muito a ver com uma autopunição. Então, nós fomos trabalhando nessas 5 sessões a alergia. Acabou a sessão, eu perguntei para o corpo dela, tem carga de estresse? Porque eu meço de 1 a 100 quando nós começamos o trabalho. Zerou, eu disse, tem alergia? Pode comer camarão? O corpo disse, pode. Eu testei de todas as formas e o corpo disse, pode comer. Eu tirei um pedaço do camarão, embrulhei num guardanapo e coloquei na ponta da boca e testei de todas as formas para ela. E o corpo disse, pode comer. Aí eu peguei um pedaço de camarão e disse para ela, pode comer. Aí ela me olhou com 2 olhos assim e disse assim, e se eu vou parar no hospital? Eu disse, se você for parar no hospital, eu rasgo meu diploma e mudo de profissão. Porque ou eu acredito no seu corpo, ou eu acredito no que eu faço, ou então eu não acredito mais. Se seu corpo está me dizendo que você pode comer, é porque você não vai mais fechar a tua glote. Aí ela comeu um pedaço com muito medo, mas comeu. E aí passou a mão no telefone e ligou pro marido dizendo, amor, tô comendo camarão e não senti nada. Bom, aí eu falei para ela, pelo amor de Deus, agora começa devagar. Não vai encher a cara de camarão, entendeu? O que ela fez? Exatamente o contrário. O marido fez um banquete de camarão. Na segunda-feira, ela sentiu uma pequena dormência. Aí ela ligou para a médica dela, porque eu já tinha voltado para o Rio, e a médica homeopata dela disse assim, o quê? Só uma dormênciazinha? E não fechou a glote? Você está curada! E aí ela come camarão até hoje. Agora, depois ela veio para outras coisas. Aí nós trabalhamos outras situações dela. E aí cada coisa é uma coisa, né? Cada situação, depressão, ansiedade, isso, aquilo tem uma situação. Hoje eu trabalhei uma pessoa com ansiedade e ela pediu mais 4 sessões. Então foi a de hoje mais 4. Então nós vamos trabalhar mais 4 sessões para trabalhar algumas questões que ela trouxe junto com a ansiedade. Entenderam? Perguntas, gente. Vamos lá. Alguma pergunta? Então, assim, hoje tem algumas pessoas aí, e eu posso dizer que hoje nós teríamos consciente, subconsciente, ancestral, céu, homem, terra, escolha sem escolha de 1 a 4, 5 a 8, 5, 6. Nossa, quem é que tá com anseio de morte aí? Tem alguém depressivo aí no pedaço? Então, na realidade são 6 módulos. São 6 módulos básicos, né? Depois a gente pode ter aprofundamentos e tal. Mas com 6 módulos básicos você acessa, são 6 apostilas, 6 protocolos, e depois nós fazemos a união de todos. E vocês vão ter, no final do trabalho, um protocolo que une a todos eles. Mas em cada sessão que vocês, cada módulo que vocês têm, no primeiro módulo, já dá para vocês fazerem uma sessão. Já dá para tirar um estresse, né? Vocês já podem começar a trabalhar já no primeiro módulo. A única coisa importante nisso é o treinamento do teste. Porque se você não tiver um teste seguro, você não tem respostas confiáveis. É só isso. Mas nada que impeça vocês treinarem em casa, com alguém que more com vocês, né? Isso e depois nós vamos fazer a presencial com um grupo para que possam treinar e sob supervisão. E aí eu vou dar as supervisões.
ok? Então, a ideia é começar online para adiantar o nosso serviço. E depois vocês vão ter, até o final do ano, a presencial. Eu vou colocar no meu site, eu estou fechando a grade das datas, a quantidade de online que nós vamos ter, para depois a gente poder fazer a presencial, onde nós vamos trocar um com o outro. Vocês vão se trabalhar um com o outro. Um vai trabalhar com o outro. Sempre, meus cursos sempre são assim. O de constelação também, eu também faço curar o curador, que é para que todos possam ser trabalhados. O que ajuda isso? Você, quando está trabalhado, você tem possibilidade de trabalhar melhor o seu cliente, porque você tem menos estresse. Se você foi abusado e não resolveu o seu problema de abuso ainda, como é que você vai trabalhar uma pessoa que foi abusada? Você não consegue. Você tem que ser sempre imparcial e você não tem que ter achismo de nada. Você tem sempre que obedecer às ordens do cliente. Ai, que pena, cheguei no fim, não entendi do que se trata, vou ver depois. Sim, eu estou falando sobre a cinesiologia e sobre o curso que nós vamos lançar em outubro. E eu expliquei como é que ele funciona. Mas no meu site, se você entrar, eu dei uma entrevista para a TV de Maceió, que eu explico muito bem também sobre como funciona, porque elas foram fazendo muitas perguntas e eu fui desenvolvendo. Eu tenho textos que falam sobre a cinesiologia e vocês podem entender muito bem. Quem é facilitador, quem já é terapeuta, quem é psicólogo, médico, tem vários médicos, homeopatas, né? Eu dei curso para muitos homeopatas poderem testar com precisão o medicamento. Porque o corpo, às vezes, por exemplo, um homeopata, ele faz a anamnese do cliente, ele chega com uma questão, mas ele percebe que tem 2 remédios de homeopatia que poderiam servir para essa pessoa. O que ele faz? Ele experimenta um. Se não der resultado, na próxima consulta ele acrescenta outro. Ele tira esse e manda você fazer outro. Mas se você tem uma precisão de teste, você pode testar alergia, você pode testar sintomas, você pode testar medicamentos, tudo com precisão. O que é melhor para esse cliente agora? Alimento, o que te dá alergia, o que não te dá, o que você pode comer, o que você não pode, né? Então eu já estou preparando aqui para a minha turma que já tá trabalhando com isso, um curso só para dieta, né? E tem vários outros cursinhos que são pontuais, assim. Mais alguma pergunta, gente? Eu fiz uma pergunta, tinha alguém aí com depressão, com sentimento com anseio de morte? Anseio de morte tem a ver com uma falta de alegria pessoal, com um sentimento de tristeza, né? Uma autopunição, desânimo. Então, 992253854. Vocês podem entrar no meu site, selenetaumaturgo.com.br, tem todos os meus números lá, tem e-mail, tem tudo lá. Vocês podem entrar e tristeza. A tristeza é um produto, é um subproduto, né? Ele fica dentro do seu subconsciente, ele fica sendo retroalimentado por alguma coisa que você viveu no passado, que você traz no passado e que você está projetando para o futuro como um ressentimento. Então a tristeza pode gerar um ressentimento e pode tirar o seu interesse pela vida, a sua alegria, né? Quando você tem tristeza e culpa, às vezes você não se sente em igualdade, você não sente que está com lealdade para você mesmo, você não está cooperando com a sua sorte, com a sua felicidade, né? A sua energia vital está muito mais abalada,
né? Então você vai perdendo a força, vai perdendo o interesse, mas você tem que olhar para isso com mais cuidado, né? E valorizar mais você, valorizar mais os seus talentos, as suas competências, os seus recursos, né? Não esperar que o outro valorize, você mesmo vai valorizar, você mesmo vai olhar para isso. Começa fazendo uma lista de todos os talentos que você tem, né? Eu faço um bolo de laranja maravilhoso, eu sou uma pessoa educada, eu sou amorosa. Qualquer talento serve, mas ressignifica isso para você, né? De forma cognitiva, desmistifica os padrões de tristeza, né? Traga as imagens de alegria que você viveu, né? Nós vamos mudando os programas. Mais alguma pergunta? Não, Carlinhos, tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Então, Kátia, sim, você tem que olhar para isso com cuidado, porque a tristeza e culpa já está represada, você já está repetindo isso, né? Então, assim, qualquer coisa que alguém faça, você já fica triste, já pode ficar ressentida, você pode se sentir ferida, usada, abusada pelo outro, né? Rejeitada. E assim, você tem que criar a sua alegria, de você é digna de viver, né, com alegria. Então, assim, você tem que trazer situações que te deem prazer, que te deem alegria e que ninguém vai dar, né? A alegria e o prazer está dentro de você, não está dentro do outro. Isso não é um remédio que o outro te dê, né? É você que tem que criar as coisas que te dão alegria. Então, a gente, dentro da cinesiologia, a gente ia medir a tua carga de estresse, o teu poder interno, e a gente ia aprofundar mais para ver quais são as conexões que precisam ser feitas, o que está preso nessa tristeza, né? E quais são as situações e idades onde isso foi retroalimentado, as situações que você até chegar na idade da causa. A idade da causa pode estar no útero materno, pode estar aos 3 meses de vida, pode estar aos 2 anos de idade, né? Pode estar vindo de um padrão ancestral, pode estar em qualquer lugar, mas só seu corpo vai poder dizer. Como a cinesiologia vê os sintomas? Dessa forma, sistêmicas, né? Nós sempre saímos perguntando o que está alimentando esse sintoma, né? O que está preso nele, o que alimenta ele. Então, só o teu corpo pode dizer, porque cada pessoa é um universo totalmente diferente do outro. Às vezes o teu sintoma gera uma situação no teu micro-universo, no outro gera outra. Mulheres rejeitadas pelo pai, não consegui ler. Vamos ver se eu consigo aqui. Mulheres rejeitadas pelo pai tendem a ser rejeitadas pelos homens nos relacionamentos dentro desse estudo. Possivelmente, porque aí você vai entrar num olhar sistêmico que nós, dentro da cinesiologia, temos também. Por isso que eu me encantei pela constelação familiar, porque a constelação familiar é muito parecida com a cinesiologia. Eu já trabalhava com a cinesiologia olhando para os campos sistêmicos. Se você tem uma depressão crônica, às vezes ela podia estar ligada à genética. E aí, se estava na genética, eu ia na mãe, no pai, no avô, no bisavô, até onde vinha. Então, às vezes, estava na 4ª geração e a gente vinha trabalhando esse corredor de pessoas até chegar a você. E se você não trabalha a ressonância daquele em você, você não se corrige. E como é que você vai saber? Então, na escola anterior, nós não tínhamos essa leitura. E que, com a constelação, quando eu vi o Bert Hellinger fazendo o trabalho de constelação, eu disse, nossa, é o que eu faço na constelação. Só que ele coloca ao vivo e a cores, as pessoas para representar. No nosso trabalho, nós não precisamos e corrigimos da mesma forma. É um outro olhar, é uma outra forma de trabalhar. Tão forte, tão poderosa e tão eficaz quanto. Entenderam? Sim, Kátia.
Sim, pode retornar em breve. E assim, você é um trabalho tão poderoso, tão importante, quanto a constelação que trabalha todo esse campo. E eu acho assim muito mais rápido, sabe? Não é um trabalho que demora toda a vida, 5 anos, 6 anos, não. Você trabalha uma questão, em 5 sessões você resolve. Não vai ficar toda a vida falando e repetindo a mesma coisa. Não precisa falar, o corpo fala. Ele diz o que é prioridade. Então, assim, nós temos que respeitar essa inteligência, porque ele sabe o que é melhor para você. Senão você sempre acha que é melhor e você nunca acessa essa inteligência. Se eu tenho a sensação de que minha vida acabou, não consigo fazer planos, não tenho vontade, sem futuro. Isso é surreal. Pois é, por isso que eu percebi, quando eu testei aqui no campo, tinha uma força de anseio de morte. Então, se você está depressivo, qual é a situação? Você acha que é incurável dentro de você e fica alimentando esse anseio de morte? O que é um anseio de morte? É uma melancolia profunda, é alguma coisa que você já tentou ficar indiferente durante muito tempo e não resolveu. Então, aí isso vai decantando até chegar no teu corpo físico e pode se transformar numa depressão, numa doença ou numa doença crônica, né? O que a cinesiologia faz é exatamente isso, é impedir que isso se cristalize. Quando você vai tirando, você vai impedindo que a doença se aloje, né? Porque o que faz a doença? São as coisas que você cria no seu campo mental, que você vivencia no seu dia a dia e que você não ressignifica, você não resolve, você não soluciona. Quando você está com estresse, fica mais difícil de você solucionar. Você não vê saída, nem luz no final do túnel. Como você está me dizendo agora, não tenho vontade, estou sem futuro. Isso é surreal. E às vezes você está carregando uma mala que não é sua. É de algum ancestral, é de algum antepassado. Às vezes você está carregando a dor de uma mãe, a dor de um pai. Então o que você precisa é colocar ver quem é que está no circuito. E quando você fala então de macro-universo, você entra no inconsciente coletivo. Você entra numa vibe planetária, que pode estar chegando até você, que está do outro lado do mundo. Porque agora, com a internet, é que nós percebemos que esse tempo não existe. Na hora que você manda uma mensagem aqui, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, já viu. Isso quer dizer o quê? Que não existe espaço-tempo. A nossa mensagem é imediata. Se eu mando uma mensagem para você, telepaticamente, eu pensei em você, você capta onde você estiver. A mensagem de amor, a mensagem de raiva, seja qual for. E é esse o cuidado maior que nós temos que fazer com os nossos pensamentos, para o outro e para a nossa própria vida, principalmente para a nossa própria vida. E a cinesiologia, ela nos mostra isso com a maior delicadeza, com a maior gentileza. A sua inteligência inata fala com você e diz para você, olha, escuta isso, lê isso aqui. Nossa, mas é assim mesmo que eu me sinto. Como que você descobriu? Eu não descobri, teu corpo falou. Eu não adivinho nada. Porque esse trabalho não é um trabalho de adivinhação. Não é um trabalho igual um tarô que você faça uma premonição. Não. Esse trabalho é profundo porque ele vai na sua essência, nas respostas que o seu corpo tem para me dar. A sua inteligência me fala como corrigir, como sair disso. E aí você vai sair, porque sem estresse você tem possibilidade de dar um passo. Mas se você está cheio de estresse, você não consegue ver saída. Se você está sendo alimentada por essas imagens que estão no teu cérebro triúnico, você não sabe para que lugar você vai, qual é a saída dele. E quando você começa a colocar as coisas no lugar, ordem no teu sistema físico, emocional, psíquico, mental, essencial e espiritual,
e você vai colocando em todos os campos, fica muito mais fácil você saber qual é a saída e qual é o próximo passo a tomar. Você só não dá se você não quiser. Aí é uma escolha sua. A escolha é sempre sua. Você nunca vai me perguntar, Selene, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu vou dizer, eu não sei. Você que tem que saber. A responsabilidade da sua vida é sua. Se você der um passo e se eu disser para você, se joga do 10º andar, você vai se jogar? Não vai. Então presta atenção. A vida que você ganhou é a coisa mais importante desse mundo. O que você precisa é olhar para ela e fazer algo bom com isso. Se você não está conseguindo, você está aprisionada. É como se você tivesse fios energéticos te puxando e te levando para algum lugar que não é bacana. Ou você está olhando para algo que você ainda não resolveu. E aí, a cinesiologia, o teu corpo vai dizer tudo. É assim, é assim, é assim. E quando acaba o nosso trabalho, o que nós perguntamos para o corpo? Tem algum floral que possa te ajudar? Se o corpo disser sim, eu tenho um livro que tem 300 folhas. E eu pergunto qual a página em que está o floral que você precisa. E o seu corpo inteligentemente vai me dizer. Eu pergunto, é de 30 a 40, 40 a 50? E ele vai me dizer, é a página 31, porque eu chego lá. Vou lá na página 31, tem 10 florais. Eu pergunto, é esse, é esse, é esse, é esse? Ele diz, é esse. Quando você lê, o cliente olha para você e diz assim, nossa, mas isso foi o que nós trabalhamos. Eu disse, claro, a sua inteligência sabe em que página que está e qual é o melhor floral para você. Nem eu vou dizer para você que eu acho que é melhor você tomar esse floral. A tua inteligência sabe o que é melhor para você. E ela sabe qual é o floral que tem dentro deste livro que você precisa tomar. Então, não tem achismo de terapeuta. É o trabalho mais fácil que existe, porque você obedece à inteligência inata. E a inteligência inata é uma consciência superior que tem o arquivo de tudo que você já esqueceu, que você nem lembra. Entenderam isso? Gente, faltam 4 minutos para a gente terminar. Falei pra caramba. Eu falo muito. Como não veio mais perguntas, então... Meninas que foram rejeitadas e não são rejeitadas e não são amadas, não conseguem ganhar dinheiro através do próprio trabalho. Você está fazendo uma pergunta muito difícil de responder. Porque isso que você está perguntando, para um pode ser, para outro pode não ser. Cada pessoa tem uma história diferente, né? Tem uma família diferente, tem um enredo diferente, teve uma vivência diferente. Às vezes perdeu um pai, ou um pai foi ausente, mas a tua visão e a tua percepção sobre isso é totalmente diferente. Então não cabe a mim dizer é isso ou aquilo com precisão. Eu vou perguntar para o teu corpo. O teu corpo vai ser inteligentemente capaz de me dizer. Após a formação, já está capacitado para atender? Sim, claro. Por quê? Eu tenho um selo da ABRAT, eu tenho um registro, e vocês vão ter 160 horas. As 160 horas faz com que vocês depois possam tirar a capacitação de terapeutas. Pela ABRAT, por exemplo, que é uma associação brasileira dos terapeutas holísticos, se vocês fizerem questão disso. Mas é uma formação legal, né? Reconhecida, que vocês podem trabalhar. Vocês vão amar, gente. É muito lindo esse trabalho. É muito lindo. E ele ajuda a todo mundo. É maravilhoso. Mudou a minha vida. Isso aí, Lia. Muito bom. Então, gente, seria muito bom que aquele que sentir esse chamado
venha se juntar a nós. Nós precisamos de um facilitador em cada estado, né? Todo mundo deveria ter um cinesiologista em cada esquina, que nem um médico, que nem um dentista, porque as pessoas têm que diminuir o seu estresse, porque sem estresse você pode ser mais você, né? E não ser algo que você não é. Então, gente, até quinta-feira que vem. Esperem que vem novidades, curso de constelação, dinâmicas ocultas para todos no Zoom. Eu quero que vocês venham fazer. E a cinesiologia começando, tá bom? Dia 12, constelação familiar, nós vamos começar um módulo. Vou colocar no meu site esse final de semana, tá bom? Beijão e até quinta-feira!